Boa noite, senhores, senhoras, crianças, todo mundo. Estamos aqui com o Sport Lab. Hoje eu estou com a querida, estou com a ex-jogadora, produtora, uma mãezona. Ela é completona, é diferenciada, cara. E nós estávamos trocando ideia aqui, o assunto vai indo e ele vai tomando esporra aqui da produção, já viu, né? Então estamos aqui com a Karen Paiva. Queria agradecer a sua participação, a sua vinda. Agenda lotada, sei que é puxado, mas muito obrigado. Estamos aqui. Bem-vindo ao Sport Lab. Muito obrigado por estar aqui. E vamos que vamos. Vamos que vamos, gente. Depois dessa apresentação é até difícil, né? Que você fica com aquela pressão, que na verdade, já que a agência usa, então a Karen Paiva é 360. Ela fala, aí ela vai... Você fala, hoje eu tô de folga, pô. Ela que vai mandar em tudo. Ela que hoje vai nos ensinar, principalmente o pessoal, os atletas, sem dúvida, é o público. Não vou falar que é o público-alvo, sabe por quê? Nós precisamos, assim como eu trouxe outra vez em um programa anterior, eu falei com o Márcio, queria saber sobre a reabilitação, sobre a parte mental. Quando eu falei com a Mari, né, que é uma querida, ela falou sobre a preparação e a mãe dela trabalha na parte psicológica, aquela coisa toda. Nós precisamos também agora falar não só com os atletas, mas também dar aquele chacoalhão nas empresas, né, poder ver, e é ela que é a pessoa que eu consegui ver a forma de falar, por ter sido atleta, por estar vivendo do que vive. É um exemplo, né? O atleta vivendo do esporte, ó. Eu queria agradecer muitas vezes por estar aqui. Eu queria pedir um apelo, né? Ajudar essa galera aí, os atletas. Vamos lá, assim. É muita coisa pra falar, então vou começar falando, tá bom? Então, só nem pergunto, ó. Quem é Karen Paiva, né? Se apresenta, por gentileza. Olha, na verdade, quando ele me convidou, ele começou a falar assim, mas é que eu te vi no podcast daquele, eu te vi ali, aí quando eu fui convidar uma outra pessoa, você também estava nele. Então, assim, hoje falar da Karen Paiva, assim, se a gente pudesse, né, falar assim, você é feliz? Eu sou feliz por tudo tudo que eu vivi, até as dores e os momentos difíceis, me trouxeram para uma realidade que hoje eu consigo aproveitar e valorizar tudo isso. Então, gente, aqui nos bastidores a gente pôs aqui uma sementinha, então eu vou tentar falar de uma forma que seja clara para todo mundo entender, que eu acho que o objetivo aqui é a gente falar um pouquinho para o público de atletas, o público de empreendedor ou empresário que às vezes quer investir e não sabe como, e um pouquinho, se eu puder contribuir com as mulheres, com a minha garra e determinação de uma mulher que, assim, já escutei muitos nãos e mesmo assim, através do não, eu dava um jeitinho dele virar mais ou menos, depois ela me dá mais chance, depois virava, né? Um sim. Então, tudo isso, né, é lógico que vem da vida mesmo, assim, a gente nasce com uma característica, mas tudo isso foi através do esporte. Então, eu já quero começar assim, se você é uma mãe, se é um pai, se é uma avó, ponha a criança na atividade física, ponha para fazer esporte, porque isso não é a vida, é uma escola da vida. Por quê? Porque ali de fato você vai entender aquela criança, as habilidades que ele tem, porque assim, até hoje está mudando, mas na minha época era assim, era só o do futebol, e quem era elitizado ia fazer uma outra modalidade. Ou atletismo, porque aí o pobre corria na rua e aquele moleque corre muito bem, faz um tempo menor e levava para a pista de atletismo. Hoje é outra vertente, porque a gente não tem mais a brincadeira saudável de rua. Então isso, infelizmente, modifica muito a adolescência. Então, ou é aquela criança que está movida a um condomínio de luxo, tem as possibilidades, ou está movido a uma academia que também tem uma mensalidade cara, ou, de fato, você se conscientizar, procurar lá na cidade as escolinhas de modalidades. Tem muita escolinha
idealizada pela prefeitura. Eu vou puxar o saco, eu vou puxar pelo de Santo André ali, que o secretário de esporte está fazendo a diferença. É inúmeras atividades. Tem o SESI, que pode ser feito, tem o SESI, então assim, não tem desculpa. Coloque no esporte, seja ele de habilidades ou de, isso que eu falo, de inteligência, pode ser um xadrez. Através de tudo isso, foi que eu fui sendo moldada. Então, hoje, a Karen, ela traz tudo isso. Eu comecei a jogar através da minha irmã, mas ela que ela era atleta. Então, catando bola lá, o técnico dela viu que eu era rápida, tinha a genética que poderia virar alta, que minha irmã tem 1,90 m. Convidou para jogar. A primeira bola para passar do outro lado da rede demorou, assim, 5 minutos para passar. Não é assim. A gente pensa assim, pô, eu vou pôr meu filho no esporte porque ele é bom. Não, você tem que pôr no esporte para ele aprender. Entendeu? Para ele se movimentar. Hoje a chave do negócio é tirar a criança da tela do celular, ok? Então, a Karen, assim, atleta, sempre tive uma energia fora do comum. Então, meu apelido até era Karenzinha, porque eu jogava, graças a Deus, eu tinha, né, uma habilidade. Então, eu jogava por 2 categorias, jogava para mim e pela categoria de cima, com o mesmo nível, com a mesma intensidade, treinava, suava. Minha mãe, coitada, filha de 3 atletas, ela é aquela que ia buscar, levar, fazer a salada e a gente nisso. Sim. Depois eu tenho muito a acrescentar, porque eu fui uma atleta de 10 anos com o Zé Roberto Guimarães, que eu tenho uma paixão incrível. É uma pessoa que ele tem literalmente assim o dom de ser o técnico, de ser o professor, porque ele sabe ensinar e ele sabe de fato entender a atleta, a individualidade do atleta. Então, assim, ele chamava de canto, não precisa espernear, não precisa gritar, né? Tem hora que ele é bravo também. Não tô falando que ele é bonzinho, não, mas tô querendo dizer, essa parte mais, como eu tô te falando, da psicologia, de você, não existia hoje. Acolhedora, né? Hoje, assim, a gente tem acesso a tudo. Hoje tem internet, tem cursos online. Então, de fato, a informação vem muito rápida. Mas na minha época, não. Eu tô falando, eu era atleta há 20 anos atrás, né? Então, você tinha que fazer diferente. Então, naquela conversa de canto, então, assim, eu entrego muita coisa do que eu sou, do que eu fui, nas mãos dele, mesmo porque eu era Karenzinha, então eu jogava num time muito forte, adulto, que tinha na Moser, Vina, a Kelly, a Fofão. E ele sempre falava, gente, vocês estão aqui treinando, vocês são atletas, mas estudam. De 20 atletas, eu era a única que fazia a faculdade, mas fazia. Então, assim, não tenho tempo. Não, isso é algo que a gente inclui na rotina. Desde um treinamento, desde um estudo, desde uma tarefa, você tem que encontrar dentro das 24 horas o que é prioridade para você. E, por Deus, que realmente eu acreditei nas indicações dele, fiz a faculdade, porque meu pai veio a falecer de um câncer e foi muito rápido, foi 1 mês. E dos filhos, a minha irmã jogava muito bem, né? Tinha um faturamento, algo muito forte financeiro. E meu irmão, na época, estava jogando na Espanha. Então, de fato, eu era a única que era formada, porque também ninguém fazia curso. Em qual ano isso? Em 2000, vai morrer dia 1º de janeiro de 2000. Sabe o dia que ia dar o boom? O boom foi na minha casa. Porque a gente tinha... Meu pai era meu tudo, na verdade. E ele era muito presente, tanto para minha mãe, né? Meus pais tiveram um casamento, assim, muito ideal. A gente foi uma família muito unida. Não que eu tivesse as brigas com a minha irmã. Mas a gente foi aquele comercial de margarina. E quando ele veio a falecer, assim, foi um choque muito grande. Mas, da família, né? Como eu te falei, eu entrei, também tenho uma gratidão imensa. Eu sempre fui, assim, essa pessoa fora da caixinha. Então eu recebi a bolsa de estudo do Colégio Objetivo também, que eu tenho muita gratidão. O que eu fiz? Eu falei, eu recebi a bolsa, o dono Você jogava ali por ABC. Jogava em time grande, recebia a bolsa de estudo, então eu jogava os jogos escolares e as coisas da escola pelo Objetivo. E aí, o que você vai bater na porta? Naquele que já te conhece. Exato. Então, um beijão aí pro Frasson, tá morando nos Estados Unidos, abriu uma escola nos Estados Unidos e tudo mais. Mas, como ele me acompanhava, né? Então, na minha época, tinha a Copa da NAP. Se tem alguém aí, 40 mais, vai lembrar da Copa da NAP. E aí, ele ia, assim. Então, pra ele era um prazer pegar a atleta dele, a aluna dele, dentro da seleção brasileira, que a gente treinava aqui em São Paulo. Então, ele tinha que ir lá me buscar, cumprimentava o Zé Roberto e me levar pro jogo, né?
E foi assim, tudo isso, gente, pra gente chegar depois no atleta. Então eu falei, poxa, se ele já conhece meu histórico, é ali que eu vou bater na porta. E de fato, entrei achando que eu ia ficar um ano ali pra consolar minha mãe, pra gente pôr essa casa, né, ali no lugar. Que nada, fiquei 16 anos como professora. Então eu sou uma pessoa que sofro, lógico, e não tem como não. Do vôlei. Do vôlei, porque assim, eu ainda parei no meu auge. Só que quando a gente não... isso que eu falo, a vida que ensina. A vida não para, né? Não para. Então eu achava que ia ser fácil voltar para time grande, mas não é. Então eu voltava para time pequeno. Eu sofria mais do que tinha prazer, porque assim, é um outro trabalho, é uma outra metodologia. Então, às vezes você não acredita naquele professor, você não acredita naquela preparação física. Então, tipo, é isso que eu falo, tudo que eu faço com empenho e quero ser feliz. Hoje, a minha meta é exatamente isso. Não me importa só a parte financeira. Lógico que a gente tem a vida ali, né? Sou uma mãe atípica, uma mãe solo. Então, assim, você tem os boletos para pagar? Tem. Mas se você trabalha com mau humor, não tem dinheiro que paga, parece que os boletos até multiplica. Então, às vezes, é mais fácil você ter a felicidade de trabalhar e estar realizada que aquilo flui melhor e deu tudo certo. Então, 16 anos para chegar hoje é onde a gente vai falar, que é a parte de esporte, saúde, longevidade. Ainda vivi um universo ali de assessoria de eventos sociais, que também me fez crescer. Depois eu fiquei muito tempo na área da comunicação, que era o que dava para mim agregar trabalho com o diagnóstico do meu filho, que agora vai fazer 12 anos. Mas, de fato, gente, demorou 12 minutos pra gente falar sobre chegar no marketing esportivo, que acho que é o mais importante pra gente alertar todo mundo aqui. Sem dúvida. É bacana você fazer essa até a árvore genealógica do entendimento do esporte, do que é, porque eu comento com o pessoal referente até a busca Às vezes você como atleta, você está buscando muito, às vezes, só a medalha, mas você esquece o caminho que você chega, né? Aquele caminho que é o prazeroso. É você cair, é você errar, e você acaba esquecendo ali algumas pessoas que elas ajudam. E você, todo momento falou, não tenho certeza absoluta que não foi só louros de vitória. Não. Deve ter sofrido pra caramba de treinamento, ter sido... vou falar xingado, mas a pessoa vai entender. Igual o Bernardinho fazia lá, botava dedo na cara, aquela coisa, o pessoal, não, mas é grosseiro, não. Mas é isso que hoje não estão tendo tanto com o treinador, esse amor. Você vê que times grandes não estão tendo muito isso aí devido à falta daquele aconchego do treinador. Então, tá tendo muita escola de treinador, mas não estão tendo escolas cíveis. Então, assim, o treinador que entendia o atleta, corria com ele, sabia cada problema, cada situação, sabia o nome completo da mãe, do pai, não está tendo hoje. Então, os atletas, e quando eu falo atleta de todos os esportes, dos individuais e dos individuais coletivos. Sim. E dos coletivos. Porque um time vou botar um time de futebol, são 11 pessoas, 11 famílias, 11 vidas, além dos que estão aguardando alguns daquele cair, né, sair do time para que entre. Sim. No vôlei é a mesma coisa, no basquete. Alex, eu vou além. Eu não sei se eu concordo com tudo isso. Sim. Posso discordar claro, um pouco? Hoje, claro. Porque, na verdade, assim, quando você fala dessa forma, dá a impressão que até o treinador, ele tá errando. Eu acho que hoje, infelizmente, mais profissional. São muitos fatores que antes eram mais fáceis. Por quê? Hoje, como eu te falei, as pessoas querem profissionalizar um iniciante. Acho que eu só iria corrigir nesse sentido que não é só o profissional, porque o profissional, ele é dedicado. Tanto que, por exemplo, eu tenho inúmeros professores aqui para falar, que eles, até professores de escola, que eles vestem a camisa do próprio aluno, sabe assim, não é uma medalha de uma seleção brasileira, não é um time grande, mas ele quer incluir aquele aluno no universo de ter um gosto na prática esportiva.
O que de fato eu acho que hoje atrapalha um pouco é isso. É muita informação da internet, os pais que querem que o filho já comece a ganhar dinheiro. Gente, antigamente era vale lanche. A gente treinava, a gente se dedicava para um vale lanche. Então aquilo era um funil natural. Só iria ficar quem tivesse, sabe aquele ditado assim? Eu vou a peneira já era natural. A longo prazo eu venço. Então era isso, porque assim não é fácil. Então assim, você começa um time de base, hoje já tem os destaques, principalmente no futebol. Por que eu estou corrigindo? Porque assim, a gente estava falando lá da Associação dos Pais lá do Basquete Santo André. Sim. É uma dedicação. Os pais se abraçaram e abriram uma associação para ajudar o esporte. Hoje, infelizmente, é tudo muito caro, é tudo muito... É muito marketing envolvido. Então, assim, se eu colocar as culpas só nos técnicos, eu acho que vou ser negligente aqui. Eu acho que tem que existir essa conscientização do que é, de fato, o esporte. Sabe, assim, dentro da escola, às vezes a gente já quer uma competição que só uma escola ganha. E aí, é lógico, se aquela escola só tem um atleta bom e ele vai ganhar de 11-0, você concorda que vai desmotivar aquela outra escola que não tem um atleta contratado? Sim. Sim. Então, assim, qual é a motivação desse professor, desse aluno, treinar o ano inteiro numa escola que não vai ganhar de tal marca? Entende? Então, assim, são várias coisas que a gente hoje teria que unir, como você falou, da psicóloga, da escola, do investimento, de patrocinador. Onde que está esse empresário que não tem esse olhar de investir no esporte? Sabe? O professor, lógico que tem os professores que não se dedicam, mas a maioria hoje, ou os técnicos hoje, sim, tipo, o Lisomar, quanto tempo que ele tá no time do Osasco? Acho que tá ali há 15 anos. Não foi toda vez que ele foi campeão, mas a cidade entendeu que ele criou uma metodologia onde Osasco ficou a cidade do esporte, do voleibol. Sabe, isso é um trabalho muito importante, que a gente fala, o Bernardinho e o Zé Roberto estão na seleção brasileira. Mas e esses outros que estão fazendo a função dentro do esporte? A gente também tem que levantar a bola deles, sabe? Não, sem dúvida. É porque quando eu disse do raciocínio do técnico, eu não estava querendo entrar no mérito do educador físico. Porque quando ele está na função de educador físico, professor de educação física, ele está trazendo o esporte, seja para o jovem, ele está fazendo esse entrelaço aí, criando essa teia entre o time para o esporte. Quando eu falei das escolas de técnico, é justamente profissionalizando os jovens. Você falou sobre a associação de pais. Sim, não vou falar que eu faço parte, tá? Não posso falar que eu faço parte também. Eu compro camisa do time. É isso aí. A técnica, ela já está no time do sub-11, 12, 13 de basquete de São Bernardo, a Munique. Tem que falar. Tem que falar, exatamente. Tem que valorizar fazendo um trabalho maravilhoso com as crianças, entendendo cada um. Porém, aí vai aquela situação. Os pais acabam sendo, não vou falar tóxico, porque não é, porque pai torce mesmo. Eles, às vezes, não compactuam com o técnico, então faz o que? Eu vou sair, vou tirar, vou colocar, tendo essa ansiedade da fama, da busca. Então, exatamente. Caçando, não vou falar nem empresários, mas outros. Mas empresário hoje em dia já deixando essas crianças sem essa evolução. Então, na primeira lesão dela, ela já se desampara, se desmotiva, desampara do esporte. Aí acontece o que você estava comentando. Um time fica muito forte, uma camisa fica muito forte, ganhando sempre. Aí a gente consegue colocar outros. Se fosse assim,
a NBB não existiria, só existiria o César Franca, porque ele ganha direto. Pô, entendeu? Ele a gente tem que levantar a bola, que nem assim, você já é um diferencial. Você tá fazendo esse podcast para levar as informações sobre esporte. Eu parabenizo, para mim realmente é um privilégio estar aqui. Porque assim, é nessa construção que a gente deseja que tenha outras pessoas olhando. Entendeu? Tanto como profissionais da área da comunicação, técnicos, professor de educação física. E quando eu falo professor de educação física, não é só o professor que está ali na quadra, é a gestão toda da escola. Isso. Sabe? Como que o professor vai ser bom professor se ele não tem material para explorar? Isso. Você entende? Não, e quando o pessoal entende de material, o pessoal fala muito, material humano, instalações. Caramba, é uma gama de coisas. Você comentou sobre a bolsa. A bolsa era um lanche. Sim. Eu trouxe aqui um atleta, uma lenda, que foi o Antônio Tenório, do judô. Ele veio aqui no programa, mandar um abraço pra ele. Falar pra ele que vou pisar no tatame pra ele me bater, que ele negão é forte, é brabo. Hein? E ele falou sobre as bolsas e eu fiquei assim abismado. Falei, cara, como pode esse valor de bolsa? Era a Bolsa Internacional, a Bolsa Internacional, a Bolsa Olímpica e a Bolsa Nacional. Cara, os valores eram diferentes de tal forma absurda, porque R$6.000 não dá para bancar um atleta de alto rendimento. Não dá, não tem condições. Sim. Então ele precisa disso. Então imagina, tem um técnico que quer o melhor, ele está buscando o melhor do atleta, ele tem que extrair o máximo do atleta para ele chegar no alto rendimento. E o atleta ali com problemas particulares, aí entra a assessoria. É isso aí. Justamente, vamos entrar na assessoria. Não, sem dúvida. E aí eu vou pegar também um adendo de outra entrevista que eu fiz, que foi com o Dragão, e falando sobre a referente à bolsa do MMA. Caramba, a bolsa do MMA, se o cara ganhar R$5.000 numa bolsa de MMA, o cara tá quase... rico. Porque antigamente era galo de briga, pessoal. Era R$300, R$400. Eu cheguei a ver. Eu até comentei com ele, eu falei, já fiz luta que absoluto, pagava R$400 no jiu-jitsu, faixa roxa. Caraca, R$400 é muita coisa. R$200, R$300 faixa azul. E não pagava antigamente faixa colorida, só faixa preta. Quando cheguei na faixa preta, eu falei, acho que agora dá. Aí comecei a ver que não, né? O BJJ tá pagando 100 mil para atleta, porém, só os caras de ponta. Sim. Então, assim, funila muito, aí vem novamente assessoria de evento, que nós precisamos sim de outros eventos, não só os tops pagando muito, a gente precisa de outros pagando também, para que o esporte ele viva. Estou falando esporte de combate, esporte de luta, e estou falando artes marciais, mas assim a mesma coisa no 3 contra 3, né, que é o do basquete, vôlei, mas todas as modalidades, todas as modalidades elas precisam disso. Aí a gente fala, patrocínio, de como, onde? Aí entra o fator político, que eu também conversei com o professor. Eu gosto de lembrar do pessoal, porque eu estou fazendo uma teia referente a isso, que agradeço a parte que me toca, dizendo referente ao programa, porque é isso, a busca do programa é realmente ajudar quem, às vezes, não tem a visão de, como eu vou chegar? E você usa uma frase que eu acho fantástica. O atleta, ele é um artista. Ele é um artista, ele é vitrine. Sim. E é formidável isso. E é justamente... Aí chegamos no tema. Aí chegamos, não ao tema, não é um adentozinho do tema, né? Vamos lá. Gabriel, liga a câmera aí. Vamos lá. Então, primeiro de tudo, eu quero agradecer muito demais a Luciana Patara, o César Marchetti e o Grupo Ocel como um todo, que ali foi uma escola para mim. Então, hoje, se eu sou convidada para falar sobre marketing esportivo e sobre como a marca pode se tornar um movimento agregado à disciplina esporte, foi devida a 3 anos à frente ali da gestão do marketing esportivo da Ocel. Então, vamos lá. O que eu queria deixar claro aqui, Alex? São várias vertentes, tá? Então, primeiro vamos pensar no atleta. Você, atleta, seja amador ou seja profissional, quer a mesma demanda, tá?
o que às vezes eles não entendem, então, por exemplo, eles buscam até um apoio ou um patrocínio. Vamos falar até de apoio, porque às vezes patrocínio o pessoal pode enxergar que é algo muito caro. A partir do momento que ele recebe esse apoio, dá a impressão que ele se acomoda e fala, eu já agora estou recebendo, ok, sou patrocinado. Teria que ser o inverso. Quando eu entrei, né, e comecei a analisar, o que acontece? O atleta, ou uma equipe, ou um evento esportivo, ele se torna um veículo de comunicação. Ele está comunicando algo para o público final, ok? Então, hoje, o esporte, ele está agregado à saúde. Então, eu acho que é o auge do auge, é o momento mais importante para quem for inteligente, que é trabalhar com o esporte. Porque hoje, esporte e saúde te traz longevidade. Hoje a mulher de 50 não é mais uma brincadeira, falar é a mesa de 30. Não é que ela é a mesma de 30. Eu acho que a gente é muito mais. Por quê? Porque a gente traz uma bagagem de inteligência, maturidade, de experiência, com a vontade de viver e viver bonita. Entendeu? Então, assim, agora é um momento. Então, se o atleta ele receber uma verba que ele já não tinha, ao invés de ele gastar tudo isso, separa lá 20%. Parece que eu estou falando como assessora financeira. Não, é uma assessoria para a sua imagem. Entende? Ele pega aquela verba, ele quer gastar. Aí ele vai comprar o carro melhor, ele vai comprar o tênis melhor, ele vai... Não! Você tem que investir em você. Tudo bem, eu falei errado, o tênis é um investimento, mas às vezes ele tem um tênis que poderia ser um custo melhor, mas ele quer comprar algo caro. Não, você tem que entender que você tem que entregar algo para o seu apoiador. Sim. Então, eu dividi... Devolver. Devolver. Não é só devolver, Alex. Sabe por quê? Porque assim, se ele faz a mais, ele vai ter um plus a mais, ele vai crescer. Ele por exemplo, ele começou com R$1.000. Por que eu estou chutando aqui valores, mas existe isso. Eu vou começar com salário mínimo. Quanto que é hoje? R$1.500. Por quê? Porque às vezes o apoiador, ele tem medo. Ele poderia já estar falando em 2.000, ele poderia estar falando em 3.000. Ele não acredita até então. Isso, ele fala assim, mas também por não ter uma assessoria referente a isso. Isso. Né? Então, o que eu vou falar de cada segmento. Então, eu estou falando diretamente para o atleta. Se o atleta enxergar que ele vai ganhar 1.000, mas ele vai entregar 2.000, a marca vai identificar isso. Eu estou falando por experiência própria. Quando eu comecei dentro dessa empresa, o meu salário era um valor. Eu fui receber, em um ano, o meu salário quase dobrou. Porque eu entregava muito mais. O que eu quero dizer assim, indiferente da profissão, mas já que a gente está falando de atleta, não faz o que está ali no seu contrato. E, infelizmente, tem atleta que, isso que eu falo, ele recebe o contrato, ele não faz nem o que está no contrato. O contrato é para você fazer... um feed na semana, 3 stories ou 2 stories por dia. Gente, é o mínimo isso. Você tá treinando, você tá dentro da tampa, você tá almoçando, você tá tomando um suplemento. Liga a câmera, vai. Você não quer isso? Então contrata uma agência. Por quê? Porque isso, um dia você deixou de ser atleta, você pode ser uma persona. Você pode ser um criador de conteúdo saudável, você pode ser um modelo fitness. Isso é pra vida. Eu tô falando, daqui pra frente, quem conseguir enxergar isso, vai ter, se gosta de trabalhar com esporte, ele pode ter um trabalho, uma profissão pro resto da vida. Porque hoje tem modelo lá de 80 anos que tá melhor de 18. Entendeu? Então, o atleta, ele tem que entender isso. Eu dei o início aí como o atleta mais amador. O atleta profissional, que a gente teve acesso, a gente acabou indo para as Olimpíadas, então a gente entrou em vários universos. Então a gente pode hoje falar com experiência do mundo do esporte como um todo. O do atleta profissional é a mesma coisa. Ele não tinha esse patrocinador, ok? A partir daquele patrocinador, se ele não tinha agência, a primeira coisa que ele tem que fazer, contrata uma agência de publicidade ou contrate uma assessoria esportiva para você. Por quê? Porque tem atleta que não tem habilidade para fazer vídeo. Não é que ele não queira, ele já entendeu a conversinha, ele entende que ele tem que divulgar, mas ele não tem
tesão por aquilo. Então, ele contrata a agência, ele vai lá, subir no tatame, ele vai treinar, e a agência vai lá filmar. Vai fazer o corte, vai fazer uma edição diferenciada, tá levando o resultado pro marketing, tá? Isso já se torna um marketing esportivo. Então, desculpa. Vai, pode? Já numa pergunta. Então, além, existe um atleta que ele tem bolsa de evento. Eu vou colocar basicamente do que eu entendo um pouquinho mais. Não entendo muito, mas é o seguinte, existe bolsas que o atleta... Vou jogar pra cima, tá? 100 mil, 10 mil. Vou jogar 10 mil. A bolsa do atleta é 10 mil, porém, em um ano, né? Ele vai receber durante 10 meses 1.000. Vou falar 12 mil, 1.000 por mês. Por mês. Acontece de eventos assim. Fala assim, olha só, você vai ser o detentor ali do evento, vou estar fechando o contrato de um ano com você, vou estar pagando 10 mil para você anual, né? Normal. E vai ser 1.000 por mês. Beleza, aí o cara tem então, não, vou ganhar 10 mil e tal, vou fazer 12 mil, vou fazer uma dívida ali. A primeira dívida que você, a dívida não, no caso é investimento, que você acha que seja interessante, é contratar uma mídia particular. Exatamente. Beleza. Essa mídia particular, ela oferece um contrato básico, oferece foto, vídeo e que mostra o trabalho dele, é isso? Isso, tem um Tô sendo assim, universo. bem quarta série fraca ali pra perguntar, não. Porque é o seguinte, existe, tem muitos atletas que eles não tem nem esse, fala assim, ué, mas tem que tirar foto, vou pedir pra minha mãe, vou pedir pro meu amigo e tal. Uma pergunta, uma peça pra qualquer um. Aqui não é que eu não tô ganhando nada de nenhuma agência. Sim, sim. O que eu quero dizer é, tipo, entregue. Mas é se vai isso ser sua que mãe, se vai ser seu namorado. Hoje a nossa entrevista é pra dar esse alerta. Isso, a assessoria faz esse trampo. É esse trampo de conscientizar. Ó, eu tô aqui, ó, tô treinando, tá vendo? Isso. Tô treinando aqui, então, tá vendo por exemplo, vamos dizer, o cara não tem ninguém pra tirar foto pra ele. A assessora que for assessora vai lá e tira as fotos pra ele. Nem se for, por exemplo, no evento, eles vão lá. Existem várias formas, Alex. Isso que eu falo assim, as pessoas hoje, elas têm muito acesso a tudo. Existem profissionais, fotógrafos profissionais, certo, tá? Que você pode fazer um ensaio fotográfico lá de 3 horas. Você leva seu kimono, você leva sua bola, você leva seu suplemento, você faz as fotos. Depois a inteligência artificial tá aí. Eu não tô falando que ele tem que contratar, porque assim, às vezes o atleta ele não tem o prato para almoçar, ele teve um apoiador, ele quer comprar comida melhor. Não é isso, eu tô falando assim, ele só tem que ter a conscientização da entrega. Não é porque ele tem um patrocinador que ele vai se acomodar e falar, já tem um patrocinador mesmo. Não. Faça o seu melhor dentro do tatame, dentro da quadra e na sua rede social. Por exemplo, você tá aqui, o que é filho de peixe, peixinho é. A minha filha, ela tá no último ano da faculdade de psicologia. Já tá com o ensaio fotográfico agendado para ela ir lá, bonitinha, com colete de psicóloga, com fundo de psicologia, vai abrir o Instagram dela, que ela já trabalha hoje na área, para quê? Para daqui 1 ano ela ter o cliente final. Você entende? Então, hoje, a rede social, ela se tornou algo muito importante. A gente não tinha esse acesso. Eu falo assim, se eu fosse atleta hoje, eu teria milhões de patrocínio, porque assim, eu tinha a curiosidade. Então assim, tudo bem, eu já tenho a veia de comunicação. Então é isso que eu quero. O meu alerta é entrega. Por exemplo, você tem vergonha? Chama alguém, chama lá no direct, Alex, você precisa me divulgar, me chama pro seu podcast. A pessoa às vezes tem vergonha, isso você, ela não tem. Chama. Só que, exatamente. Vamos fazer isso. Gente, o uma dica seria sobre isso. A segunda dica, não tenha vergonha. Coloca o seu objetivo, o seu propósito na frente de tudo e enfia as caras. Isso, assim, eu passava de louca, tem gente que me chama louca até hoje, mas tudo que eu desejei, hoje eu alcancei. E, por exemplo, eu tinha que eu convenci lá a empresa que eu trabalhava, vamos para as Olimpíadas, vamos fazer uma equipe olímpica? Vamos. A gente fez em 15 dias. Você acha que eu tinha celular do Abner Teixeira? Você acha que eu tinha um celular do Arthur Zanetti? Não, meu filho, enfiava lá no direct, chamava lá. Aí os meninos, vai Gabriel, vai Gabriel. Um beijo incrível pro Abner Teixeira, pro Bolinha, pro Vanderlei,
que são os atletas do boxe, que foram da nossa equipe. Sabe por quê? Eu mandei pelo direct. A gente tava em Sorocaba, o cara falou assim, tem um atleta que é de Sorocaba. Aí eu chamei lá pelo direct, Abner Teixeira, fui, será que é esse? O negão lindo, maravilhoso, agora tá lutando no profissional, um beijo incrível pra você, Bolinha também, tudo. Ele foi super atencioso, ele falou, mas eu tenho um assessor. Passa o telefone do assessor ali em 2 minutos. No dia seguinte, eles saíram de São Paulo e foram até Sorocaba, estendemos a mão, fechamos o contrato de patrocínio por 6 meses, fomos nas Olimpíadas, eles meus atletas olímpicos. Então assim, você pode ter vergonha atrás de um direct, ninguém tá vendo que você tá tremendo. MSN, né? Antigamente é isso mesmo. Sabe, não, assim, você pôr o seu propósito na frente e eu não tenho vergonha, porque isso assim, até hoje, muitas vezes alguém fala assim, você acha que vai dar certo isso? Você tem uma ideia? Você acha que vai dar certo? Eu falo, eu não sei se vai dar certo, mas se eu não tentar, ninguém vai me responder. Só vai responder se eu tentar e eu vou ter a resposta. Se deu certo, se deu... Estamos aqui por isso, né? Exatamente, gente. Quando a gente começou a falar dos bastidores aqui, a gente fez um circuito, né, de beach vôlei. Meu Deus, a gente assim, vamos fazer? Vamos na Secretaria de Esporte. Mas foi unânime. Não, mas ninguém vai apoiar isso. Eu falei, você já foi? Você já bateu lá na porta? E a gente fez o circuito com as 7 cidades, com o logo da Secretaria de 7 cidades ali do ABC. Então assim, se eu consigo, você também consegue. Então o primeiro alerta é pro atleta. Isso seja amador, seja profissional. Outro dia eu vi também assim... Aí sabe quem eu amo? O Ninja, sabe? O que era jogador de basquete, agora é deputado. Sim, Ele fala, ele se explode ali. Até outro dia ele falou assim, você tá muito calmo. Ou você põe uma música muito legal, ou você liga pra alguém e arranja uma treta aí. Que na vida da gente, sem esse movimento, também fica muito calminho, sabe? Aí o segundo item. Ele é um exemplo, né? Que você vê assim, de como foi o ban. E o pessoal. E é engraçado, é bom você usar esses exemplos, que o pessoal, às vezes, Ninja, você pode usar o exemplo de outras pessoas, de outra personalidade que não seja tão viva. Ele tá bem vivo, a carreira dele foi muito bacana, não foi um Oscar Schmidt, mas todo mundo sabe quem ele é. Sim. Por tudo. E ele é o Oscar também. Exatamente. E você fala assim, caramba, que chegou, entendeu? Muito mais. Aí a gente estava aqui falando também, então, ainda do atleta, a gente lembrou aqui sobre o Tito, né? Que ele não era atleta, era um ator. Mas a gente tá falando dessa coisa de cara de pau. Ele é super bonito, ele tava começando na Globo e ele sempre gostou da Nike, na verdade ele queria, eu não sou amiga do Tito não, queria ser, viu Tito? Mas na verdade pelos podcasts que ele comenta, ele queria ser patrocinado por uma marca grande, porque acho que ele achou que teria um destaque como ator, como, né, ter associado a marca dele. O que ele fez? Ele gostava da Nike. Ele foi e começou a comprar vários produtos, vários itens e marcava a Nike em tudo, até chegar na Nike, entendeu? E aí, realmente, foram conversar e foi fechado isso também, há 20 anos atrás, entendeu? Eu falo, o próprio Toguro hoje, na CIMED, pra mim, se tornou um exemplo vivo que eu não sou louca. Porque, assim, nos últimos momentos, assim, de um tempo pra cá, eu conheci empresários gigantescos que não têm diploma. Então, o próprio João da CIMED, ele não tem diploma. Eu conheci vários. Então, assim, hoje, a informação, isso eu tô te falando, quebrou muitos paradigmas. Você tinha que ter um diploma para ser alguém. Hoje, você precisa ser alguém na frente das câmeras. Você ter um propósito e ir atrás do seu objetivo. Se você não fizer isso, você pode ter o diploma que for, estampado tudo aqui, que você não vai chegar. E aí o Toguro falou assim, eu até de tanto que eu gosto dele, eu consegui o celular. Ele não me atendeu, mas minha mensagem tá lá um dia. Não, mas é um exemplo que eu falo assim, é um cara que era criador de conteúdo. Isso que eu falei assim, então aí, quantas pessoas chamaram ele de louco quando ele abriu o produto dele? Sabor, ninguém acreditava naquilo. E o cara acreditou. E ele então bastou. Ele fez tudo, né? Aquela... Mansão Maromba. O canal do YouTube. Ele, igual o Léo Stronda, eles colocaram
o fisiculturismo no Brasil ser visto. Ninguém via. Em evidência. E ninguém acreditava. Hoje o pessoal usa, como eu sou da luta, né, sou do jiu-jitsu, às vezes eu fico naquela assim, o pessoal, que eu vou treinar. Falando, não, treinar não, você vai malhar. Treinar é luta. Mas eles conseguiram colocar na rotina do brasileiro, o pessoal às vezes não acha que é só loucura. Não, eles conseguiram colocar qualidade de vida mesmo daquele jeitão. Então, mas aí volta, você vê como é que tudo se conversa no marketing esportivo? Volta naquilo que a gente estava falando do funil. Se eles quisessem ter desistido, eles seriam o primeiro, porque ninguém acreditava naquilo. Então, a classificação do atleta, se ele for precoce, infelizmente, seja pelos pais, seja pelo um técnico, ele vai perder a fase de preparação para esse atleta ir mais longe, né? Então vamos lá, agora nós vamos falar pro recado para os empresários, empreendedores, que às vezes têm a intenção de patrocinar ou de fazer um apoio em um evento esportivo, não sabe como ou acha que isso é muito caro. Então eu faço um apelo aqui, por isso que quando você me convidou, eu falei, nossa, já que ele quer incentivar tanto, vamos lá, vamos conversar. Por quê? Se você contratar, isso que eu estou falando assim, ou agências de marketing, que hoje já tem agência de marketing voltada para esporte, ou uma assessoria, que é o caso meu do Gabriel, de assessoria, como acontece no esporte, a gente sabe desmistificar o seu produto, o valor que você quer investir e qual atleta contratar. Muitas vezes tem o atleta que é de modalidades individuais, que ela vai desde uma corrida de montanha até um atleta de jiu-jitsu. O evento esportivo. Hoje está em alta o evento wellness, que você vai juntar ali saúde, esporte, yoga, corrida de rua. Você vai juntar tudo isso e você põe a sua marca no investimento, né, de um evento esportivo. Corrida de rua. O pessoal acha que é tudo muito fácil e barato. Não, é uma jornada. Então, assim, qual é a minha dica? É você fazer um estudo ali dentro da empresa, entender sobre esses valores. Do mesmo jeito que eu falo do atleta, é a mesma coisa. Você não vai achar que você vai pegar um atleta aqui, vai investir 3 meses e ele vai te trazer um resultado. Vai ser em longo prazo. Só que você vai ter a fidelidade daquele público que segue aquele atleta dentro do seu produto. Por que você fez essa carinha? Não, porque o que acontece? Você vai falando, eu vou raciocinando em cima de um contexto de por que a empresa patrocinaria, e eu digo de uma empresa pequena e uma empresa média. Eu não falo das grandes. As grandes, ela já tem tudo isso e já compreende quem ela deseja. A Red Bull, ela patrocina loucos. Mas é loucos. Qualquer louco? Não, se fosse assim, ia ser um cara que se joga de cabeça no rio, que fazia jackass. Não, ela patrocina loucos que fazem ser visto. Fazer aquela situação do slogan dela, de dar asas. É que eu sempre acompanhei muito. E eu já fiz um esporte que foi downhill, e eu via isso assim, a Red Bull era que mais patrocinada. E todo mundo, caraca, eu quero ser patrocinado pela Red Bull pelo que ela apresentava. Então, assim, voltando na condição da empresa, por que uma empresa patrocinaria? Qual seria o ganho para ela sem que seja só a visibilidade? O que conseguiria também? Então, pode ser que eu esteja errada e fico puxando sardinha porque eu vivo nesse mundo. Só que a partir do momento que hoje as pessoas estão mais doentes, a saúde mental está sendo duvidosa, né? Porque o dia inteiro você só tem tudo para entregar. Se você vai para uma área, né, seja para o esporte, para a saúde, e agrega a sua marca a algo saudável, seja ela a marca que for, ela vai estar agregando a coisa boa. Entendeu? Ela está, por exemplo, não tem coisa mais gostosa do que você ver um jogador, ele pode ser amador, mas fazer gol e a torcida levantar, fazer aquele gol maravilhoso, você que é da luta, a pessoa fazer um golpe ali e você vê assim aquela gratificação, gratidão. Não é nem gratidão, é a imagem da vitória. Então o esporte ela te entrega algo que
é sempre positivo. A não ser que seja, né, um atleta que tem uma maldade, que faz uma lesão no seu oponente. E, na verdade, isso nem é esporte. Do outro lado, você está sempre agregando a coisa saudável. No mínimo, a coisa, até a queimada, ela te traz, assim, por exemplo, é isso que eu falo, eu tenho um filho autista. Você vai ver meu filho jogando queimada, que é o que ele mais gosta, te traz uma coisa boa, porque ele quer ganhar, ele quer fazer o melhor dele. Então, o esporte, ele não tem limite. Então, quando eu falo assim, imagine, eu nunca tinha conhecido um atleta de corredor de montanha. Como é exaustivo, é cansativo. Só que a hora que ele chega naquele topo dele, que ele tem um objetivo com ele mesmo, e você vê aquele suor, assim, você vê ele alcançando o que ele desejava, a sua marca agregada a isso, ela pra mim, ela traduz que a marca também tem uma resiliência, ela tem uma competição, ela tem uma coisa saudável, ela tem coisas a agregar. Pra ver além da venda, né? Pra ver. E aí, por exemplo, a partir do momento que você... Por isso que tem tanto suplemento, por isso que tem isotônico. Você vê as pessoas treinando e bebendo, você quer no mínimo experimentar. Então, a única diferença de você fazer um anúncio sem ser com o atleta é que aquilo ali é um ator. Ele tá treinando, ele tá suando, ele bebe isotônico. O atleta não, é um esforço real. É verdade. O teu olhinho começou até a brilhar do jeito que eu tô falando. Você entende a diferença? Então eu tô falando assim, desde uma... por exemplo, vou fazer uma propaganda aqui de graça pra eles, mas sabe aquela barrinha de bananinha? Sim. Então aquilo tem uma energia. E aí tem muitos atletas que comem aquela bananinha. É isso mesmo. Então, por exemplo, a gente viu que a empresa apoia alguns eventos esportivos. Então, parabéns, ela precisa ter um investimento muito alto. Não, ela está fazendo a parte saudável da empresa dela, que é apoiar o atleta. Ou coisa... Ela também tem disso, né? Entendeu? Então, assim, isso assim, não tem nenhuma marca que não poderia ser. Tudo que você olhar aqui, você vai falar, pô, venderia mais, né? A não ser uma coisa superficial, alguma coisa assim, mas o atleta de alto nível... Ele pode fazer uma marca crescer em vendas só de consumir aquele produto também, entendeu? Não, top. Não, assim... Eu espero que vocês que estejam aí estejam com a carinha do Alex aqui, ó, pensando, tipo, como que pode ser dessa forma? Não, por completo. Eu tô particularmente, tô até realizado de estar escutando, porque eu me pego em situações, eu falo assim, caramba, vou falar da situação do programa. O bom de você ter vindo e a forma que você falou é que é realmente o que eu penso aqui do programa. A minha intenção foi sempre ajudar. E quem veio aqui e quem ainda não veio, talvez esteja... será que é? Será que eu quero? Será que eu quero eu não quero me promover. Em nenhum momento eu tento sair. Vou fazer o corte, eu tento fazer o corte da pessoa, porque eu quero promover a pessoa que faz feitos históricos, maravilhosos. Que eu não. Eu incentivo, eu não motivo. Não, mas você é um veículo de comunicação para isso. Eu tento usar isso. Em contrapartida, eu também, hoje, eu tô me pegando muito vendo das marcas menores. E eu tava pensando assim, vou colocar assim um exemplo eu não vou falar de celular, talvez não da marca, mas da marca. Quando eu trago ela pra cá, todos os que querem te ver, e querem talvez me ver, ou me achar engraçado ou legal, eles vão ver também a marca e vão atribuir, caramba, eles estão usando essa marca. Sim. Eles usam isso, então é bom. Sim. Não, vou falar aqui de um livro, ali ó, aquele livro é bom, aquele livro é bom. Porque se foi ele se ele está usando, se ele escreveu, se ele gostou, provavelmente seja bom mesmo. Sim. Porque eu confio no que ele fala. Isso aí. O atleta, principalmente do alto rendimento, ele traz essa confiança. Ele traz essa busca. Imagina, você falou sobre corrida de aventura, né? O cara chega ali no cume ali e, caramba, preciso disso aqui. Bebe um Gatorade. Não tem nem problema de falar marca, fazer merchan de graça, não tem problema nenhum. O cara bebeu um Gatorade. Ou então o cara tá na maratona aquática lá e ele fala, putz, tá chegando ali o apoio, o cara taca limão ali na Nutella e na banana e entrega ali pro atleta, porque é uma das melhores
como diz ali, o cara só dá uma mordida e continua nadando. E é Nutella. Sim. É um Gatorade, se Então, for um refrigerante, se for uma água. O que eu tô feliz disso é da forma que a gente quer esclarecer para essas empresas e eu acho que é muito mais nesse percurso aí dessas empresas menores, não, né, as maiores, porque é com pouco. Sabe assim, às vezes é acessível. Dá para a empresa agregar isso, entendeu? E aí o nosso trabalho aqui, puxa nosso peixe para a gente também, é a gente prestar esse serviço para o atleta ou para a marca. Porque assim, todo mundo tem que conversar junto. O que eu também acho que eu falo bacana, que você gosta das minhas frases, é, por exemplo, quando eu comecei aqui falando assim, a marca estática dentro de uma camiseta não vai trazer nada. Você vai investir, você tem que colocar a sua marca em movimento. O que é esse movimento? É pedir para o atleta fazer? É estar junto com ele? É torcer por ele? Quantas vezes a empresa patrocina, deixa o logo lá no campo e acha que aquilo vai vender? Não vai vender. Vai ser algo de publicidade mesmo, assim, de estático. Só que o que eu quero dizer é que quando você veste a camisa do atleta também, o atleta veste da marca e a marca vem junto, é outra propaganda, é outro negócio, é outro marketing. Aí você vê a venda crescendo através do esporte. E uma coisa, você entrou no mérito aí, nem sempre a marca, nem sempre a marca, eu digo, a empresa, tem que patrocinar os melhores, nem sempre. Os melhores que eu digo são os de ponta realmente, mas aqueles que também estão no caminho. Sim. Você falou de uma coisa e me veio uma memória recente sobre as crianças. Caramba, quantas de visibilidade tem uma foto de uma criança que está praticando algum esporte e ali tem a marca. Você está com a sua marca ali e várias famílias vão guardar. E além de tudo, não vamos esquecer, ninguém esquece da Parmalat quando fala Parmalat, a gente lembra das crianças vestidas de animaizinho e lembra do Palmeiras, não tem como. É isso aí. Tá ligado? Tem coisas que não que isso já carregam. É infinito. E nem existe mais, né? Ela meio que voltou agora, né? Ela tinha parado. Isso. É eterna. Então você transforma a sua marca, você transforma a sua empresa nela eterna, sendo investindo no esporte. A sua marca ela se torna eterna. A sua empresa ela é eterna estando no esporte. Isso aí sem dúvida. É isso aí. E é muito bacana também patrocinar os jovens. E o patrocínio, gente, é aquela bolsa. Não tem muito. Eu estava vendo recente da última luta do UFC, a Alice, tem 20 anos essa atleta, ela foi contratada pelo UFC, é uma das mais jovens, ela venceu no nocaute 40 segundos. Que luta, foi top, a forma dela ter ganho. E o que me chamou a atenção nela não foi nem na luta, foi quando ela foi contratada, que ela falou assim, eu vou investir em mim, é isso aí. porque é a primeira bolsa. É isso aí. Começamos assim, vamos terminar assim. Pra falar sobre isso, investe em você. Não gasta esse dinheiro em materiais, sabe? Em coisa... O tempo todo você estava falando, eu estava raciocinando, aí você entrou no mérito da publicação. E foi acaba sendo o que vem sendo feito. Você precisa, sim, garantir o pão. E como é garantir o pão? É treinando, o atleta treina. Você vai chegar no topo com treino, você vai chegar com o topo com dedicação. Talvez você não chegue no topo, mas você não pode perder. Tem uma passagem do menino que eu falo, ninguém se importa com quem perdeu, se importa com o vencedor. Mas você não pode esquecer quem você é. E na busca da vitória, ninguém vai te esquecer. Não, jamais. Quem está sempre buscando, quem está sempre querendo estar, é outro nível, né? É isso aí. Caramba. Não tem mais, gente, o tempo vai esgotar aqui. Eu só tenho a agradecer, espero que tenha contribuído de alguma forma, assim, desculpa o meu jeitão, mas assim, eu acho que é a forma mais sincera e clara e é a forma que vai ajudar tanto o empreendedor a achar uma forma de investir,
quanto o atleta a entender que a jornada dele é longa e ele precisa de vários patrocinadores. Então, assim, saiba cultivar que esse contrato às vezes poderia ser uma coisa de 1 ano e vira 10, e assim vai. Um patrocinador enxerga você usando aquela marca, passa para outro e assim sucessivamente. Dedicação nunca é... Muito obrigada pela oportunidade aqui de falar sobre isso. Parabéns pelo incentivo, né? Essa iniciativa aí é muito bacana e desejo muito sucesso. Que tenha várias pessoas aqui do bem dentro dessa mesinha aqui, ó, para levar tudo isso sobre o esporte. Obrigado. Cara, é satisfatório demais pra mim e você ajudou bastante. E eu ainda vou dar muita coisa lá. Muito obrigado. Senhores, então tá bom. Quem ficou com a gente aí, tamo junto. Vamos que vamos. Obrigado. Valeu.